Rapidamente quero vos falar da forma de como uma pessoa se interliga com outra. Porém, meu objetivo principal é falar da comunicação entre o homem e o seu Criador. Sabemos que a comunicação é a forma em que as pessoas se utilizam para se tornarem conhecidas ou para expressarem suas necessidades e interesses mútuos. Através da comunicação, muitos tiveram seus anseios realizados, amizades foram construídas, pedidos são feitos, desejos se concretizam. As pessoas fazem uso da comunicação para dizerem sim ou até mesmo para negarem-se. Contam seus problemas, se perdoam, acusam-se e até se defendem. Da mesma maneira que essa comunicação interliga pessoas em nossos dias atuais, Deus também no passado se comunicava com as pessoas. Ele usava profetas, fazia uso da própria natureza, enfim, Deus sempre proporcionou ao homem uma maneira para que esse se comunicasse com o seu Criador. Em nossos dias, Deus continuou também a se comunicar com as pessoas e deixou mandamentos para que assim se proceda. A oração é a permissão concedida a todos aqueles que queiram falar com Deus e, através desse contato, poder expressar seus desejos. Foi para falar um pouquinho desse assunto que tomei como base o dito por Jesus registrado no livro de Mateus. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Mateus 6:6. Tem gente que ora de joelhos, alguns oram sentados, outros em pé e até se ora deitado. Há pessoas que preferem orar a sós e há os que gostam de orar em grupos. Há também aqueles que somente oram se estiverem dentro de uma igreja, e outros dizem possuir o dom da oração, e ainda os que não conseguem ou não gostam de orar. Jesus, quando falou da parábola do fariseu e do publicano, nos relatou duas formas distintas da oração. A primeira foi na oração do fariseu. Nesta oração, apesar de ser uma oração como outra qualquer, Jesus deu a entender que havia muita arrogância nas palavras pronunciadas pelo fariseu. Vamos ler o texto? O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Lucas, capítulo 18, versículo 11 e 12. Mas o que é que tinha de arrogância na oração do fariseu que Jesus frisou? A arrogância estava na forma de como este homem empregava as palavras, pois se declarava melhor do que os demais. Não era igual aos outros, dizia ele. Se dizia não cometer adultérios, não roubava, e ainda era um dizimista fiel, e que, por causa dessas práticas, se considerava muito mais justo do que os demais. Essa arrogância empregada na oração e na vida dessas pessoas invalidava toda a sua religiosidade. Por causa disso, Jesus também comentou a respeito daqueles que oravam nas esquinas das ruas unicamente para se mostrarem aos demais. Vamos ler em Mateus, no capítulo 6, no versículo 5, que diz o seguinte: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistas pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mateus 6:5. Todo aquele que ora simplesmente para cumprir uma determinação do pastor, que serventia teve, pois não foi da sua vontade. Orar simplesmente para sermos ouvidos e vistos pelos outros, Deus percebe essa intenção e de nada servirá a nossa oração. Vamos lembrar que os fariseus hipócritas faziam tudo isso e muito mais, porém tiveram total desaprovação de seus atos. A oração é uma conversa íntima com Deus
É lá que ficamos a sós com aquele que nos fez imagem e semelhança. Em Marcos, no capítulo 14, versículo 35, lemos que Jesus mandou que seus discípulos esperassem e ausentou-se deles para ficar a sós e orar ao Pai. Era a hora em que Jesus precisava falar em particular com aquele que ele havia incumbido de tão árdua missão. Era necessário ficar a sós. Era o Deus na terra precisando conversar com Deus nos céus. Até o filho precisava de uma hora secreta com o Pai. Entrar e fechar a porta significa ficar a sós, sem ninguém por perto, declarar-se pronto para falar e pronto para ouvir. É o mesmo que se entregar e se deixar levar. É na oração íntima que devemos nos desprender do nosso eu interior, sem força, sem pressa, nos entregarmos ao calor do Espírito Santo. Se não tivermos nada do que falar, devemos então aproveitar esse momento para adorar. Nesse momento louvamos, o glorificamos e agradecemos. Somente depois desse momento de adoração e de sentirmos que o Pai secretamente está nos vendo, aí então é chegada a hora de pedir. Jesus disse que tudo o que pedimos em seu nome ao Pai, Ele nos atenderia. Vimos que Jesus não se agradou da oração do fariseu por ser uma oração arrogante. Já na oração do publicano, a resposta foi diferente. Enquanto o fariseu gabava-se por não pecar, o publicano se declarava pecador. Por isso alcançou misericórdia. Foi nessa oração que Jesus revelou-nos a segunda forma da oração. A oração aceita pelo Pai. Assim nos diz Lucas 18:13. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. A humildade espontânea desse homem tocara no coração de Cristo, que já não fez outra coisa a não ser isentá-lo de todos os seus pecados. Esta é a segunda forma revelada por Jesus, a oração humilde. No livro aos Romanos, Paulo nos declarou dizendo que onde o pecado abundou, superabundou a graça. E Jesus mencionou por ocasião do apedrejamento da mulher adúltera em relação àqueles que se julgavam não possuírem pecado algum, disse ele: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. João, por certo, também pensava da mesma forma. Ao mesmo tempo em que aconselhava as pessoas a não pecarem, e por reconhecer a origem da criatura, afirmou em 1 João 2,1: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. João encerrou o versículo referindo-se a Jesus como justo. Dessa forma, João acabara de reconhecer que Cristo era o único justo, isto é, o único a não cometer pecados. É por causa dessa nossa índole pecaminosa que devemos buscar a Deus em oração. Pecamos sim. Ai daquele que bate no peito e afirma: eu não tenho pecado. É na oração que recebemos a resposta de Deus para as nossas vidas. É na oração que o homem consegue se entender com Deus e dele receber o perdão. O apóstolo Paulo tinha convicção da sua salvação, mas no entanto foi consciente quando escreveu aos Romanos, disse ele: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7,19. A oração é o alimento para a alma, assim como a comida é o alimento para o corpo, e o corpo sem o alimento não resiste, assim também o espírito, que sem a oração não permanece. Caro amigo, você querendo ou não, crendo ou não, você é uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus, e que, por certo, aprendeu a se comunicar com as pessoas. Comunique-se também com Deus. Declare-se um pecador. Diga a Ele que você precisa do seu perdão. Ai daquele que bate no peito e afirma não cometer pecados. Ai daquele que se julga melhor que os outros por causa das obras que praticam. Os fariseus eram religiosos aos extremos. Cumpriam com todas as suas obrigações. Porém, se tornaram arrogantes a partir do momento em que começaram a julgar-se melhor que as demais pessoas. Jesus veio ao mundo por causa dos pecadores. Ele não ama o pecado, mas ama todo aquele que reconhece precisar do perdão de Deus. Portanto, lembre-se, tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Pense nisso.